A sala é fria de um branco estéril que parece sugar todo o calor do corpo. As mãos de Imani Washington, as mesmas mãos que por anos ofereceram conforto, que ajustaram travesseiros e mediram doses de remédios com uma paciência infinita, repousam sobre a mesa de metal. Elas parecem estranhas naquele lugar, delicadas demais para a brutalidade do ambiente. O ar-condicionado zumbia um zumbido baixo e constante. O único som até a voz do detetive cortar o silêncio como um caco de vidro. Imani, você está sendo presa pelo assassinato de Arthur Collins. As palavras não fazem sentido. Flutuam no ar, pesadas e disformes, uma mancha de tinta numa página limpa. Imani levanta o olhar, seus olhos castanhos, sempre tão cheios de uma serenidade cansada, agora se arregalam numa confusão pura e dolorosa, buscando um pingo de lógica no rosto impassível à sua frente. O mundo de Imani não desmorona, ele se inclina, perde o eixo. Assassinato? A palavra ecoa em sua mente, grotesca, absurda. Ela, que dedicou cada fibra de seu ser a preservar a vida, a aliviar a dor, a ser o pilar de sua mãe doente. Um nó de gelo se forma em seu estômago, subindo pela garganta e roubando-lhe o ar. As imagens que lhe vêm à cabeça são fragmentadas. O sorriso frágil de sua mãe naquela manhã, a lista de compras no balcão da cozinha, a promessa de que faria sua sopa favorita para o jantar. Coisas simples. Coisas de uma vida que há uma hora era sua. Agora, essa vida parece pertencer a outra pessoa. Ela tenta falar, mas apenas um sopro escapa. A acusação era tão monstruosa, tão distante de sua realidade, que seu cérebro se recusa a processá-la como um fato. O detetive a observa sem piscar, com a frieza de quem já decidiu o final da história. Para ele, a narrativa está completa, e Imani é a peça que se encaixa perfeitamente no quebra-cabeça. As evidências são fortes, ele mente, a voz monótona, desprovida de qualquer emoção ou dúvida. Ele não vê a mulher à sua frente, a cuidadora que passava noites em claro ao lado de leitos de enfermos. Ele vê um alvo fácil, uma solução rápida para um caso de alta pressão. O som metálico das algemas sendo retiradas do cinto é o som de uma sentença sendo selada antes de qualquer julgamento. Naquele instante, Imani sente o peso esmagador de um sistema inteiro caindo sobre seus ombros. A porta daquela sala não se fechava apenas para o mundo exterior. Fechava-se para a verdade, e ela estava do lado de dentro. Antes de mergulharmos na história, escreva nos comentários de onde você está assistindo. É sempre emocionante saber até onde nossas histórias chegam. Estou escrevendo o bloco 2, apresentação da protagonista. Imani Washington era uma mulher tecida em silêncio e força. Aos 38 anos, sua vida não era marcada por grandes eventos, mas por uma sucessão de pequenos atos de dedicação que, juntos, formavam um monumento ao amor. Seus ombros carregavam o peso invisível da responsabilidade, mas sua postura nunca se curvava. Havia uma dignidade em seu olhar, uma calma que vinha de um lugar profundo, de quem entende que o verdadeiro valor da vida reside no serviço ao próximo. Morava numa casa modesta, nos arredores de uma pequena cidade do Texas, onde o cheiro de poeira e terra molhada se misturava ao aroma de lavanda que emanava do quarto de sua mãe. Sua existência era um ritmo constante, uma melodia suave tocada em homenagem à mulher que lhe deu a vida e que agora dependia inteiramente dela para viver. Sua rotina começava antes do sol, no silêncio da madrugada. O primeiro som era o ranger suave do assoalho de madeira, seguido pelo clique familiar da cafeteira. Cada gesto era um ritual. Preparava uma bandeja com um cuidado quase cirúrgico. O chá de camomila na temperatura exata, os comprimidos organizados por cor e horário, uma fatia de pão com a quantidade precisa de geleia. Era um balé silencioso de devoção. Não havia pressa, apenas um foco absoluto em garantir que o dia de sua mãe começasse com o máximo de conforto possível. Para Imani, esses momentos não eram um fardo. Eram o propósito que a impulsionava a se levantar da cama, a enfrentar as longas horas de trabalho e a engolir o próprio cansaço, transformando-o em mais um ato de cuidado. A figura central de seu universo era sua mãe, Eleanor.
Fragilizada por uma doença crônica que lhe roubava a força e a memória aos poucos, Eleanor vivia em um mundo interior, mas seus olhos ainda brilhavam ao ver a filha. A conexão entre elas transcendia as palavras. Estava no jeito como Imani ajeitava seus cabelos brancos e finos, na maneira como segurava sua mão enrugada, enquanto contava histórias sobre seu dia, omitindo sempre as partes difíceis. "Você é meu sol, menina", sussurrava Eleanor nos momentos de lucidez. E para Imani, essa era a única afirmação de que precisava. Proteger aquele sol, mantê-lo aceso pelo maior tempo possível, havia se tornado sua única e mais sagrada missão. O motor que alimentava sua alma e dava sentido a cada sacrifício. Para além dos muros de sua casa, Imani era conhecida como a melhor cuidadora da região. Sua profissão não era apenas um meio de sustento, mas uma extensão de sua natureza. Ela possuía uma paciência que beirava o sobre-humano e uma capacidade de enxergar a humanidade por trás da doença e da velhice. Nas casas onde trabalhava, ela não era apenas uma funcionária. Tornava-se uma presença calmante, uma confidente silenciosa para almas cansadas. As famílias a respeitavam, confiavam nela de olhos fechados. Sabiam que, com Imani, seus entes queridos não receberiam apenas o tratamento correto, mas também compaixão e dignidade, um tipo de cuidado que dinheiro algum poderia comprar e que brotava genuinamente de seu coração. Ela era um porto seguro na tempestade da enfermidade. Contudo, essa dedicação tinha um preço alto. Viver no Texas rural, com uma renda modesta, era um desafio constante. As contas se acumulavam na mesa da cozinha, uma pilha silenciosa de ansiedade. Cada dólar que ganhava era meticulosamente contado e destinado ao tratamento de Eleanor, uma terapia experimental que era sua maior esperança, mas também sua maior fonte de preocupação financeira. Imani raramente comprava algo para si mesma. Um vestido novo ou um simples café na cidade eram luxos impensáveis. A tensão financeira era uma correnteza subterrânea, sempre presente sob a superfície de sua serenidade. Ela carregava esse fardo em silêncio, sua esperança e seu senso de dever sendo as únicas armas contra o desespero que, por vezes, batia à sua porta. Havia momentos raros e preciosos em que Imani se permitia respirar. Eram geralmente ao entardecer, sentada na varanda dos fundos, observando o céu do Texas se pintar de laranja e roxo. Com uma xícara de chá morno nas mãos, ela ouvia o canto das cigarras e sentia a brisa suave no rosto. Nesses instantes, ela não era a cuidadora, a filha responsável, a mulher preocupada com as finanças. Era apenas Imani, um ser humano que, por um breve momento, entregava suas preocupações ao vasto horizonte. Eram nesses minutos de solidão que ela recarregava sua alma, encontrando na beleza simples da natureza a força para continuar sua jornada, reafirmando para si mesma que, apesar de tudo, a vida ainda valia a pena e a esperança era uma semente que ela se recusava a deixar morrer. A confiança que a comunidade depositava nela era palpável. No pequeno mercado da cidade, o dono sempre lhe guardava os melhores legumes. Na farmácia, o Sr. Miller a cumprimentava pelo nome e perguntava com genuíno interesse sobre a saúde de Eleanor, adiantando um remédio ou outro quando o dinheiro estava curto. Essas pequenas interações eram a prova de sua reputação. Ela era uma figura de integridade inquestionável, uma presença constante e confiável na vida daquelas pessoas. Ninguém jamais duvidaria de sua palavra ou de seu caráter. Essa confiança era o alicerce de seu mundo, um bem tão valioso quanto o ar que respirava. Ela não imaginava que, em breve, esse mesmo alicerce seria dinamitado com uma crueldade avassaladora. No fundo de seu coração, para além da muralha de deveres, morava um sonho simples. Imani sonhava com o mar, um lugar que só conhecia por fotografias. Imaginava a sensação da areia sob os pés e o som das ondas, um som que prometia levar embora todas as preocupações. Sonhava com um dia inteiro de sono ininterrupto, sem o alarme do relógio ou o chamado de um paciente. Seu maior medo, a sombra que a assombrava nas noites mais escuras, era o de falhar com sua mãe.
O medo de que todo o seu esforço não fosse suficiente, de que o dinheiro acabasse antes da esperança, de que ela não estivesse lá no momento em que Eleanor mais precisasse dela. Esse era o seu terror mais íntimo, a vulnerabilidade que escondia sob sua couraça de serenidade. O último dia de sua vida normal foi absolutamente comum. Ela terminou seu turno na casa de Arthur Collins, um empresário rico, e seu paciente mais recente, com a mesma eficiência de sempre. Verificou seus sinais vitais, administrou sua medicação noturna e trocou algumas palavras cordiais com ele. Ao sair, a noite já havia caído, e a casa imponente parecia silenciosa e adormecida. Ela entrou em seu carro velho, o motor tossindo antes de pegar, e dirigiu pelas ruas escuras em direção ao seu próprio mundo, ao seu verdadeiro lar. Não havia nenhum presságio, nenhuma sensação estranha no ar. Era apenas mais uma terça-feira. A calmaria assustadora que precede a tempestade, a última baforada de paz, antes que seu mundo fosse virado de cabeça para baixo, de forma irrevogável e brutal. Estou escrevendo o bloco 3, Incidente Detonador. Tudo começou com uma batida na porta. Não uma batida amigável de um vizinho, mas um som seco, urgente e autoritário que ecoou pela pequena casa pouco depois da meia-noite. Imani, que tinha acabado de adormecer em sua poltrona, o livro caído no colo, levantou-se num sobressalto. O coração disparou. Ninguém batia à sua porta àquela hora. Pela janela, viu as luzes vermelhas e azuis pulsando em silêncio, pintando seu jardim de cores fantasmagóricas e sinistras. Um calafrio percorreu sua espinha. Era uma violação, a chegada de um mundo exterior, duro e impiedoso, ao seu santuário de paz. Ao abrir a porta, o ar frio da noite invadiu a sala, trazendo consigo 2 policiais cujas expressões eram de uma seriedade sepulcral. Naquele momento, o eixo de seu mundo começou a se deslocar. A notícia da morte de Arthur Collins foi entregue sem rodeios, com a eficiência fria de quem está acostumado a anunciar tragédias. Senhora Washington, seu empregador, o Sr. Collins, foi encontrado morto esta noite, disse um dos oficiais, a voz desprovida de qualquer inflexão. A primeira reação de Imani foi um choque genuíno, seguido por uma onda de tristeza. Ela pensou no velho senhor, em suas manias, nas histórias que ele contava sobre sua juventude. Apesar de sua riqueza e status, ele era, no final do dia, um homem frágil sob seus cuidados. Oh, meu Deus! Como? Ela perguntou, a mão cobrindo a boca, a preocupação em sua voz absolutamente sincera. Sua mente imediatamente se voltou para a família dele, imaginando a dor que deveriam estar sentindo. Ela não percebeu que os olhos dos policiais não a viam como uma fonte de informação, mas como um objeto de suspeita. A mudança foi sutil, mas inconfundível. O tom das perguntas passou de investigativo a inquisidor. A senhora foi a última pessoa a vê-lo com vida, correto? A pergunta pairou no ar, carregada de insinuação. Imani, ainda atordoada, tentou cooperar, descrevendo sua rotina com detalhes precisos, cada passo que deu, cada tarefa que realizou. Mas suas palavras pareciam ser absorvidas pela indiferença deles. Ela sentia seus olhares, analisando suas roupas simples, o cansaço em seu rosto, a modéstia de sua casa. Cada detalhe de sua vida, antes motivo de orgulho silencioso, agora era transformado em peça de uma acusação invisível. A confusão inicial deu lugar a um medo crescente, a terrível percepção de que naquela sala a verdade já não importava. A evidência contra ela era uma teia de aranha, frágil e maliciosa, tecida com fios de preconceito. Mencionaram que alguns objetos de valor estavam faltando e, logo em seguida, apontaram para suas dificuldades financeiras, uma informação que obtiveram rapidamente. A cuidadora negra e pobre, com acesso irrestrito à casa do homem branco e rico. A narrativa era tão antiga quanto a própria injustiça. Sua calma foi interpretada como frieza. Seu choque, como um teatro mal ensaiado. Cada aspecto de sua identidade, sua raça, sua classe social, foi usado para pintar o retrato de uma criminosa calculista. Imani ouvia aquilo tudo como se estivessem falando de uma estranha,
Uma pessoa que ela não conhecia. Uma monstra que vestia seu rosto e sua pele. A família Collins, poderosa e influente na região, chegou ao local do crime como uma tempestade de dor e fúria, vestidos em roupas caras, com rostos contorcidos por um luto que rapidamente se converteu em sede de vingança. Eles exigiam uma resposta, uma prisão imediata. Seu poder ecoava nas ações da polícia, que se apressava em lhes entregar um culpado. Quando o nome de Imani foi mencionado, a cuidadora, a estranha que circulava por sua casa, a aceitação foi instantânea. Era a solução mais fácil, a que não perturbava seu círculo social, a que aplacava a dor com a promessa de uma punição rápida. Eles não queriam justiça, queriam um sacrifício, e Imani era a oferenda perfeita para o altar de sua tragédia e de seu status social. Observando tudo à distância com um interesse calculado, estava o promotor distrital, Mark Redfield, um homem cuja ambição era sua principal característica. Ao ser informado sobre o caso, ele não viu a morte de um homem ou a potencial ruína de uma mulher inocente. Ele viu uma escada, um caso de assassinato de grande repercussão, envolvendo uma das famílias mais ricas do estado. Era uma oportunidade de ouro para sua carreira. A existência de uma suspeita como Imani, sem recursos, sem conexões e racialmente adequada para o papel de vilã no imaginário popular, tornava o caso ainda mais atraente. Para Redfield, a condenação dela não era uma questão de prova, mas de performance. Ele já estava ensaiando seu discurso para o júri, saboreando a vitória antes mesmo da batalha começar. O momento da prisão foi a materialização do pesadelo. As algemas frias travaram em seus pulsos dentro de sua própria sala de estar, o lugar que ela tanto lutou para manter seguro. O clique do metal foi o som mais alto que já ouvira, um som que quebrou o que restava de sua compostura. Da porta de seu quarto, sua mãe, Eleanor, assistia a tudo, o corpo frágil tremendo, o rosto uma máscara de terror e incompreensão. O grito que ela soltou foi um som rasgado, um lamento que perfurou o coração de Imani mais fundo do que qualquer acusação. Ser arrancada de sua casa era terrível. Ser arrancada de sua mãe daquela forma, deixando-a naquele estado de pânico, era uma tortura indescritível, o verdadeiro começo de sua agonia. O processo que se seguiu foi uma lição de desumanização. Na delegacia, ela deixou de ser Imani Washington para se tornar um número de processo. As luzes fluorescentes zumbiam sobre sua cabeça enquanto suas impressões digitais eram colhidas, manchando seus dedos de preto. A câmera do retrato policial piscou, capturando não seu rosto, mas a máscara de exaustão e choque que o vestia. Cada procedimento era executado com uma eficiência burocrática e impessoal, que a reduzia a um objeto. O corredor até a cela era longo e silencioso, e o som da porta de metal batendo atrás dela foi definitivo. O frio do concreto, o cheiro de desinfetante e desespero, tudo aquilo confirmava que ela havia cruzado um limiar e entrado em um lugar onde a sua humanidade seria sistematicamente ignorada. Mas em meio ao caos, ao medo e à humilhação, um único pensamento gritava mais alto que todos os outros: sua mãe. Quem lhe daria o remédio das 2 da manhã? Quem aqueceria seu leite? Quem estaria lá para acalmar seus medos quando a confusão mental a assaltasse durante a noite? A imagem de Eleanor, sozinha e aterrorizada, era uma faca que se torcia em seu peito. A injustiça de sua prisão era avassaladora, mas a culpa e a impotência por ter sido arrancada de seu dever mais sagrado era um veneno que começava a correr em suas veias. Sua liberdade havia sido roubada, mas era a segurança de sua mãe que estava verdadeiramente em jogo, e essa era uma perda que ela não sabia se conseguiria suportar. O advogado que o Estado designou para Imani era um homem afogado em papelada e cinismo. Em seu primeiro encontro, numa sala pequena e sem janelas, ele mal a olhou nos olhos. Seus ombros estavam curvados sob o peso de uma centena de casos como o dela, todos perdidos antes mesmo de começarem. Ele folheava o processo com uma rapidez que indicava mais resignação do que análise, murmurando termos legais que soavam como uma língua estrangeira. Para ele, Imani não era uma pessoa,
Era um arquivo, um número, uma estatística de condenação quase certa. Vamos tentar um acordo. Talvez pena perpétua, ele sugeriu, a voz desprovida de qualquer convicção. Imani sentiu um frio na alma. O homem que deveria ser sua única linha de defesa já a considerava culpada. Sua única estratégia era negociar os termos da derrota. A mídia local, farejando o cheiro de um drama de grande apelo, devorou a história. O rosto de Imani, tirado de uma antiga foto de igreja, foi estampado na primeira página dos jornais e nos noticiários da noite. A legenda era sempre a mesma, implícita ou explícita. A cuidadora assassina. Repórteres acampavam em frente à sua antiga casa, entrevistando vizinhos, buscando qualquer comentário que pudesse ser torcido e transformado em prova de um caráter duvidoso. Sua vida simples foi dissecada e recontada como a fachada de uma mulher fria e calculista. Em poucos dias, a opinião pública a condenou. Ela se tornou um monstro na imaginação coletiva, uma vilã perfeita para uma história de horror suburbana, e a presunção de inocência evaporou sob os holofotes da cobertura sensacionalista. Em meio ao coro de acusações, uma voz solitária se ergueu em sua defesa. Era a de Maria, uma colega cuidadora, uma mulher robusta e de fala direta que havia trabalhado com Imani em outros casos. Imani? Matar alguém? É mais fácil o sol nascer no oeste, ela declarava a quem quisesse ouvir, sua lealdade inabalável. Maria a visitava na prisão, trazendo notícias de sua mãe e palavras de encorajamento que eram como gotas de água num deserto. Ela era um lembrete frágil de que o mundo ainda continha bondade, de que a mulher que Imani era não havia sido completamente apagada pela caricatura que a promotoria e a imprensa criavam. Essa amizade era um pequeno barco salva-vidas num oceano de hostilidade, uma âncora que a impedia de se afogar completamente na desesperança. Enquanto isso, a máquina da promotoria trabalhava a todo vapor para cimentar sua narrativa. Mark Redfield e sua equipe convocaram para entrevistas pessoas que conheciam Imani. Uma delas era a jovem recepcionista da clínica onde a mãe de Imani se tratava. Eles a pressionaram, relembrando-a de uma vez em que Imani pareceu estressada ao discutir os custos do tratamento. Com perguntas capciosas e insinuações, transformaram um momento de preocupação legítima em um sinal de desespero e ganância. A jovem saiu da sala confusa e intimidada com suas próprias memórias distorcidas pela autoridade dos promotores. A verdade estava sendo ativamente desmontada e remontada, peça por peça, para construir uma mentira que parecesse inexpugnável, e as pessoas comuns eram as ferramentas involuntárias dessa construção. O primeiro dia do julgamento foi como entrar em uma arena. A sala do tribunal estava lotada, dividida em dois lados. De um, a família Collins, com seus ternos caros e expressões de luto digno e raivoso. Do outro, apenas Maria, sentada sozinha num banco de madeira. Os olhos do júri, pessoas comuns daquela mesma cidade, a analisavam com uma mistura de medo e curiosidade mórbida. Eles já tinham visto seu rosto na TV. A balança da justiça pendia visivelmente para o lado da acusação. O promotor Redfield caminhava pela sala com a confiança de um ator no palco principal, enquanto o advogado de Imani parecia encolhido em sua cadeira, sua presença quase apologética. Imani sentia-se como um animal em exposição, sua vida e sua alma nuas sob o olhar impiedoso de estranhos. O discurso de abertura de Mark Redfield foi uma obra-prima de manipulação emocional. Ele não apresentou fatos, mas teceu uma história. Pintou Imani como uma víbora acolhida no seio de uma família inocente. Usou sua dedicação como prova de sua astúcia, sua necessidade financeira como um motivo irrefutável para o crime. Ela via Arthur Collins não como um paciente, mas como um cofre a ser esvaziado, ele disse, a voz ressoando com uma indignação teatral. Ele transformou a confiança que lhe foi depositada em uma arma que ela teria usado para cometer o ato mais vil. O júri ouvia hipnotizado. Redfield não estava processando um crime. Estava vendendo uma narrativa, e o produto era a culpa de Imani. Quando chegou a vez da defesa, a energia da sala se esvaiu. O advogado de Imani levantou-se lentamente,
Seus argumentos eram um sussurro contra o trovão de Redfield. Ele parecia cansado. Sua refutação dos pontos da promotoria foi técnica, sem vida, desprovida da paixão necessária para combater uma mentira tão poderosa. Ele não contou a história de Imani. Não pintou o quadro de sua vida de sacrifícios, não humanizou sua cliente aos olhos do júri. Ele apenas cumpriu um protocolo. Imani assistia a tudo com um pavor crescente. Era como ver um cirurgião operando seu coração com as ferramentas erradas, de forma desleixada. Sua vida estava nas mãos daquele homem, e ele a estava deixando escorrer por entre os dedos. O ponto de inflexão veio com o testemunho da recepcionista da clínica. No púlpito, nervosa sob o olhar intimidador de Redfield, ela repetiu a versão distorcida da conversa que tiveram. Ela parecia desesperada. Disse que faria qualquer coisa por dinheiro para o tratamento da mãe. A frase, tirada de contexto e envenenada pela insinuação, caiu como uma bomba na sala do tribunal. Imani olhou para a jovem, não com raiva, mas com uma dor profunda. Viu o medo nos olhos dela, a culpa por estar participando daquela farsa. Foi uma traição, nascida da coação, mas ainda assim uma traição. Naquele instante, Imani compreendeu que a verdade não tinha força alguma contra uma história bem contada, por mais falsa que fosse. O veredito foi uma formalidade. O júri retornou após uma deliberação que pareceu curta demais para decidir sobre uma vida. O capataz, um homem de meia-idade com mãos de fazendeiro, segurava o papel com um leve tremor, evitando o olhar de Imani a todo custo. O silêncio na sala era tão denso que podia ser sentido fisicamente. Então a palavra foi pronunciada: culpada. Um grito de alívio e justiçamento explodiu do lado da família Collins. Câmeras fotográficas dispararam. O mundo de Imani, em contrapartida, tornou-se mudo e sem cor. O som da voz do juiz, os soluços de Maria ao fundo, tudo se tornou um zumbido distante. A palavra culpada era a única realidade, um carimbo de ferro em brasa que a marcava para sempre. A audiência de sentença foi rápida e brutal. O juiz, falando mais para a imprensa e para a família influente do que para a mulher sentada à sua frente, discursou sobre a santidade da vida e a traição da confiança. Ele não deixou espaço para misericórdia. Pela natureza hedionda deste crime, o tribunal sentencia a ré Imani Washington a pena de morte por injeção letal. Morte. A palavra final. Não era mais uma possibilidade abstrata, mas um destino decretado. Imani não chorou. Uma estranha calma tomou conta dela. O tipo de calma que vem quando se atinge o fundo do poço. Era como se ela estivesse assistindo a cena de um filme sobre a vida de outra pessoa. Era irreal demais, monstruoso demais para ser sua própria vida. A chegada ao corredor da morte foi uma descida a outro nível do inferno. O ar era pesado, carregado com o cheiro de metal, desinfetante e um desespero antigo, impregnado nas paredes de concreto. Os sons eram diferentes aqui. O eco dos passos dos guardas, o ranger dos portões de ferro, o silêncio opressivo que se instalava durante a noite, quebrado apenas por sussurros ou gritos abafados. Sua cela era uma caixa de concreto com uma cama de metal e uma pequena janela gradeada que mostrava apenas um pedaço de céu sem cor. Ela perdeu seu nome, tornando-se um número. Perdeu sua identidade, tornando-se uma condenada. O mundo exterior, com suas cores, cheiros e liberdade, tornou-se uma memória distante, quase uma fantasia. Os anos começaram a se arrastar, cada um indistinguível do anterior. As estações mudavam lá fora, uma realidade que ela só percebia pela qualidade da luz que entrava por sua pequena janela. Mas dentro do corredor da morte, o tempo era um pântano cinzento e estagnado. A rotina era a única coisa que a mantinha sã. Acordar, comer, 1 hora no pátio cercado por arame farpado, ler os poucos livros permitidos, dormir. Era uma existência reduzida ao mínimo, uma longa e lenta espera pelo fim. A esperança, antes uma chama teimosa em seu peito, começou a vacilar, tornando-se uma brasa cada vez mais fraca, sufocada pela monotonia e pela ausência de qualquer perspectiva de justiça ou libertação. Cada apelação era um ciclo de tortura.
Um novo advogado, um pouco mais engajado que o primeiro, trazia-lhe um vislumbre de esperança, uma nova estratégia legal, uma possível brecha. Imani se agarrava a isso com todas as suas forças. Então vinha a espera, semanas, meses de ansiedade, roendo suas entranhas. E, invariavelmente, a notícia chegava na forma de um envelope oficial ou de uma visita do advogado com o olhar derrotado, negado. Cada não era um martelo batendo em sua alma, quebrando um pouco mais sua resistência. O sistema judicial, que a havia condenado tão rapidamente, agora se movia com uma lentidão glacial para manter essa condenação, uma burocracia impenetrável e indiferente à sua alegação de inocência. A dor mais aguda, no entanto, vinha das notícias trazidas por Maria. Sua mãe, Eleanor, estava se deteriorando rapidamente. O choque e a dor de ver a filha presa e condenada haviam acelerado sua doença de forma devastadora. Ela estava perdendo a memória e, nos seus momentos de confusão, chamava por Imani, sem entender por que ela não estava lá para lhe dar os remédios ou cantar para ela dormir. Cada relato era uma facada no coração de Imani. Ela estava presa, impotente, enquanto a razão de toda a sua vida, a mulher por quem ela havia sacrificado tudo, se apagava lentamente, sofrendo por sua ausência. A culpa e a saudade eram uma tortura muito pior do que qualquer punição que o Estado pudesse lhe impor. Foi então que um novo fio de luz surgiu na escuridão. Uma jovem ativista de uma organização de direitos civis, chamada Sarah, leu sobre seu caso e sentiu que algo estava profundamente errado. Movida por um idealismo fervoroso, Sarah começou a investigar por conta própria, mergulhando nos arquivos do julgamento, encontrando as inconsistências, as falhas na defesa, a pressa da acusação. Ela iniciou uma pequena campanha, Justiça para Imani, criando um site simples, escrevendo cartas para jornais e políticos. Era uma luta de Davi contra Golias, uma voz pequena gritando contra uma tempestade, mas pela primeira vez em anos, alguém de fora, alguém sem obrigação alguma, estava lutando por ela. A campanha de Sarah causou uma pequena ondulação na cidade. Alguns moradores que na época haviam aceitado a narrativa oficial começaram a questionar. Artigos de jornais de outras cidades começaram a citar o caso como um possível erro judicial. Contudo, para cada pessoa que começava a duvidar, duas outras defendiam a condenação com ainda mais veemência. Para eles, questionar a culpa de Imani era questionar a integridade de sua cidade, de sua polícia, de seu sistema de justiça. A comunidade se fraturou. Imani se tornou um símbolo, não mais uma pessoa. Para alguns, um símbolo de injustiça sistêmica. Para outros, um símbolo da justiça feita. E a batalha por sua vida se tornou também uma batalha pela alma da cidade. O golpe final veio numa manhã cinzenta de 1900 terça-feira. O diretor da prisão, acompanhado por 2 guardas, parou em frente à sua cela. Ele leu o comunicado com uma voz oficial e desprovida de emoção. A última apelação ao governador foi negada. Imani Washington, sua data de execução foi marcada para daqui a 30 dias. 30 dias. O tempo, antes um pântano infinito, de repente se tornou uma contagem regressiva. A morte deixou de ser um conceito e ganhou uma data e uma hora. Imani sentou-se em sua cama, o corpo estranhamente pesado. Não houve gritos, não houve choro. Apenas um silêncio profundo e gelado tomou conta dela. O silêncio de quem encara o abismo e o vê encarando de volta. Os dias seguintes foram um borrão de desespero. Sarah, a jovem ativista, estava arrasada, sentindo que havia falhado. Maria vinha visitá-la com os olhos vermelhos e inchados, incapaz de formar frases completas. Todas as portas legais haviam se fechado. A máquina do Estado estava em movimento e nada parecia poder pará-la. Imani começou a se despedir do mundo em sua mente. Despediu-se do pedaço de céu que via da janela, do sabor da comida sem gosto, do rosto amado de sua mãe em uma fotografia gasta. A esperança, aquela brasa teimosa, finalmente se apagou, deixando apenas cinzas frias. Ela estava sozinha no fim da linha, aguardando a data em que o Estado a apagaria da existência. Faltavam apenas 4 dias para a data marcada. 4 dias.
O tempo havia se tornado tangível, cada segundo uma gota de areia caindo na ampulheta de sua vida. Imani já não rezava por um milagre. Sua mente estava focada em preparativos práticos, em escrever uma carta final para Maria, em decidir quais de seus poucos pertences deveriam ser entregues a ela. Havia uma calma assustadora em seus movimentos, a aceitação de quem já se despediu do mundo. Ela se recusava a dar ao Estado a satisfação de vê-la desmoronar. Enfrentaria o fim com a mesma dignidade silenciosa com que viveu sua vida. A esperança havia sido a última a morrer, e seu funeral fora silencioso, sem testemunhas no escuro de sua cela na noite anterior. Enquanto Imani se despedia, um envelope pardo e anônimo aterrissava na caixa de correio de Ben Carter, um jovem defensor público que, inspirado pela campanha de Sarah, havia assumido o caso de Imani pro bono nas últimas semanas. Ele era a última linha de uma defesa quase inexistente. O envelope não tinha remetente, apenas seu nome e o de Imani escritos com letras de forma, maiúsculas e urgentes. Ben o pegou, sentindo o peso incomum do objeto. Em casos como aquele, qualquer coisa fora do normal era ou uma ameaça de um fanático ou uma pista inútil de um teórico da conspiração. Com um suspiro de cansaço, ele o levou para dentro, jogando-o em sua mesa sobre uma pilha de outros processos sem esperança. Horas mais tarde, incapaz de se concentrar, Ben abriu o envelope. Dentro não havia uma carta, mas um pequeno pendrive preto e um bilhete com uma única frase, datilografada. A verdade faz mais barulho que um portão de prisão se fechando. A frase o intrigou. Era poética, enigmática. Com o coração começando a bater um pouco mais rápido, ele conectou o dispositivo ao seu laptop. Uma onda de hesitação o percorreu. Poderia ser um vírus, um truque, mas o nome de Imani no envelope o compelia a continuar. Ele colocou seus fones de ouvido, isolando-se do mundo exterior, e clicou 2 vezes no único arquivo de áudio que havia no pendrive, um arquivo chamado simplesmente Corredor. O som inicial era abafado, de baixa qualidade, como uma gravação de bolso. Ruído de fundo, passos, uma porta se fechando. E então uma voz que Ben reconheceu instantaneamente, fazendo com que todo o seu corpo ficasse tenso. Era Mark Redfield, o agora renomado promotor distrital. Sua voz era mais baixa do que no tribunal, conspiratória. Ben se inclinou para a tela, aumentando o volume, seus ouvidos atentos a cada palavra. Redfield falava sobre conter a situação, sobre a pressão da mídia e da família Collins. A princípio, parecia uma conversa normal de bastidores de um caso importante, mas havia um tom, uma urgência nervosa que fez um alarme soar na mente de Ben. Então, uma segunda voz surgiu, mais jovem, trêmula, beirando a histeria. Eu juro, eu não queria que ele morresse. Foi um acidente. Ele me atacou primeiro. O sangue de Ben gelou. Ele parou a gravação, respirou fundo e tocou de novo, para ter certeza. Não havia dúvida. E então veio o golpe de misericórdia. A voz de Redfield, fria e cortante como gelo. Isso não importa agora. Ninguém nunca vai saber que você esteve lá. Nós já temos a nossa saída perfeita. A cuidadora, pobre, negra, precisando de dinheiro. É uma história que o júri vai comprar sem pensar 2 vezes. Apenas calhe a boca e me deixe fazer o meu trabalho. Ben arrancou os fones de ouvido como se queimassem, o coração martelando contra as costelas. Era isso. A prova. Ele ouviu o resto da gravação em um estado de choque febril. A conversa revelava tudo. O verdadeiro assassino era o sobrinho de Arthur Collins, um jovem problemático que estava sendo chantageado financeiramente pelo tio. A discussão naquela noite saiu do controle, resultando na morte acidental do empresário. Em pânico, o sobrinho ligou para Redfield, um velho amigo da família, e o promotor, vendo a oportunidade de sua vida, arquitetou o plano. Ele silenciaria o sobrinho, enterraria qualquer evidência que o ligasse à cena e canalizaria toda a força da investigação para Imani. Em troca, a família Collins, grata e em dívida, garantiria seu futuro político. Era um pacto diabólico, selado sobre o túmulo de um homem e a vida de uma mulher inocente.
Por um instante, Ben ficou paralisado pela enormidade daquela revelação. Então, a adrenalina tomou conta. Ele olhou para o relógio na tela do computador. Faltavam menos de 72 horas para a execução. A verdade não significava nada se não chegasse a tempo. Ele discou o número de Sarah, a ativista. Sua voz era uma mistura de triunfo e pânico. Sarah, eu consegui. Nós conseguimos. Eu tenho tudo. Tenho a confissão dele. Do outro lado da linha, um silêncio chocado, seguido por um grito de descrença. A corrida contra o tempo havia começado. Precisavam de um juiz, de uma audiência de emergência. Precisavam quebrar as portas do sistema que estava tão ansioso para matar uma mulher inocente. Conseguir a audiência foi uma batalha em si. A burocracia, a descrença, a resistência de um sistema que não admite erros. Mas Ben e Sarah foram implacáveis. Usando a ameaça de vazar a gravação para a imprensa nacional, eles forçaram a mão de um juiz supervisor. A audiência foi marcada para a manhã seguinte, a menos de 48 horas do prazo final. A sala do tribunal foi aberta às pressas. Mark Redfield foi convocado, chegando com uma expressão de arrogância e irritação, certo de que se tratava de uma manobra desesperada e patética. Ele cumprimentou o sobrinho da vítima, que estava sentado com a família, com um aceno confiante. Nenhum deles imaginava que estavam prestes a caminhar para sua própria execução pública. Ben Carter levantou-se, as mãos tremendo, mas a voz firme. Meritíssimo, peço permissão para apresentar uma nova evidência crucial que prova, sem sombra de dúvida, a inocência de Imani Washington e a culpa de outros nesta sala. Um murmúrio percorreu o ambiente. O juiz assentiu, cético. Ben não disse mais nada. Apenas colocou um pequeno alto-falante sobre a mesa da defesa e apertou o play. O som chiado preencheu o silêncio. E então, a voz de Redfield, inconfundível, começou a falar sobre a saída perfeita. A sala ficou em silêncio absoluto. Um silêncio tão profundo que se podia ouvir a respiração coletiva sendo suspensa. O foco de todos se voltou para Mark Redfield. Sua máscara de confiança se desintegrou em tempo real. O tom de aborrecimento deu lugar à confusão, depois ao reconhecimento e finalmente ao pânico puro e branco. A cor sumiu de seu rosto, deixando uma palidez doentia. Seus olhos se arregalaram, dardejando entre o juiz Ben e o sobrinho, que parecia ter encolhido em sua cadeira, o rosto enterrado nas mãos. A gravação continuou, cada palavra um prego no caixão de suas carreiras e de suas vidas. A arrogância se transformou em suor frio, a negação presa em sua garganta, inútil diante da evidência irrefutável de sua própria voz. Quando a gravação terminou com a promessa de Redfield de cuidar de tudo, o silêncio que se seguiu foi mais pesado e mais alto do que qualquer grito. Era o silêncio do choque, da verdade exposta em sua forma mais crua e feia. O juiz olhava para o alto-falante como se fosse uma serpente. Os membros da família Collins olhavam para o sobrinho com uma nova e terrível compreensão. A farsa havia desmoronado de forma espetacular e completa. E foi nesse silêncio absoluto que um som frágil, quase imperceptível, quebrou o encanto. Um único soluço, embargado por mais de uma década de dor contida. O som vinha de Imani. Sentada ao lado de Ben, ela permaneceu imóvel, mas uma única lágrima, a primeira em anos, deslizou por seu rosto, seguida por outra. E mais outra. Não eram lágrimas de tristeza, eram lágrimas de libertação. O colapso de uma barragem que segurou um oceano de injustiça, medo e solidão por tempo demais. Era o som de sua alma finalmente se quebrando para poder se reconstruir. O juiz, com o rosto transformado numa máscara de fúria e vergonha pelo sistema que representava, bateu o martelo com uma força que ecoou como um tiro. A ordem de execução está suspensa. A senhora Washington será libertada imediatamente. U.S. Marshals, prendam o promotor Redfield e o Sr. Collins. Se essa reviravolta te surpreendeu, me conta nos comentários qual parte mais te tocou até aqui. E segue comigo, porque ainda tem mais. Os primeiros passos de Imani como uma mulher livre foram hesitantes, como se ela reaprendesse a andar.
Ao sair do tribunal para a luz do sol, ela ergueu a mão para proteger os olhos, ofuscada pela claridade de um mundo que ela não via há mais de uma década. O ar fresco encheu seus pulmões, um ar sem o cheiro de mofo e desespero. Os sons da cidade, os carros, as vozes, a sirene distante eram uma sinfonia caótica e avassaladora. Ben e Sarah estavam ao seu lado, formando um escudo protetor contra a horda de repórteres que agora gritavam seu nome com um tom de admiração e culpa. Mas, por um longo momento, Imani fechou os olhos, absorvendo apenas a sensação do calor em sua pele. Era a sensação da vida retornando, dolorosa e maravilhosamente. A queda de Mark Redfield e do sobrinho dos Collins foi rápida e espetacular. O caso se tornou um escândalo nacional, um exemplo gritante de corrupção e racismo sistêmico. As imagens de Redfield, o promotor estrela sendo levado algemado, dominaram os noticiários por semanas. Ele e o sobrinho foram rapidamente julgados e condenados, a gravação servindo como seu epitáfio judicial. A poderosa família Collins, antes intocável, foi publicamente desonrada, sua influência manchada para sempre pela conspiração que ajudaram a acobertar. A justiça, tardia e incompleta, finalmente prevaleceu, não apenas libertando Imani, mas também expondo a podridão que a havia condenado, forçando uma revisão de dezenas de outros casos conduzidos pelo promotor caído. A viagem de volta para sua pequena cidade foi uma jornada através do tempo. As mesmas estradas poeirentas, as mesmas árvores retorcidas pelo vento, mas tudo parecia diferente, visto através dos olhos de uma mulher que renascia. Cada quilômetro a aproximava de seu passado, de seu único e verdadeiro lar, e o coração de Imani batia com uma mistura de alegria e pavor. Ela estava livre, mas o que encontraria no final da estrada? O mundo havia seguido em frente sem ela. O tempo roubado era um fantasma sentado ao seu lado no carro, um lembrete silencioso de tudo o que havia perdido, de todas as noites em que não pôde segurar a mão de sua mãe. A liberdade tinha o sabor agridoce da saudade. A casa de repouso era um prédio simples e limpo, com cheiro de lavanda e solidão. Maria a esperava na porta, o rosto banhado em lágrimas, e a abraçou com uma força que transmitia anos de lealdade e dor compartilhada. Então, ela a guiou até um pequeno quarto no final do corredor. Lá, sentada numa poltrona perto da janela, estava Eleanor, muito mais frágil, o corpo encolhido, o olhar perdido no vazio. Por um momento de partir o coração, o pânico tomou conta de Imani. E se ela não a reconhecesse? E se a doença tivesse apagado completamente a memória de sua filha? Imani se aproximou devagar, o coração na garganta, preparando-se para a possibilidade de o reencontro ser apenas um encontro com uma estranha. Imani ajoelhou-se lentamente ao lado da cadeira, pegando a mão fina e fria de sua mãe. A pele era como papel de seda. "Mãe, sou eu, Imani", ela sussurrou, a voz embargada. Os olhos de Eleanor permaneceram distantes. Então, Imani começou a cantarolar baixinho, uma canção de ninar que sua mãe cantava para ela quando era criança. A melodia flutuou no ar, uma chave antiga para uma porta há muito trancada. Os olhos de Eleanor piscaram. Sua cabeça virou-se lentamente na direção de Imani. Um brilho de consciência, uma faísca de reconhecimento, acendeu em suas pupilas. Uma lágrima solitária rolou por sua bochecha enrugada e um sussurro escapou de seus lábios. "Meu sol, você voltou para casa." A vida após a prisão foi uma lenta e difícil readaptação. O mundo havia mudado de maneiras sutis e gritantes. A tecnologia, os costumes, até mesmo o ritmo da vida pareciam acelerados. O estado do Texas ofereceu-lhe uma compensação financeira, uma quantia que soava como um insulto diante da década de vida que lhe foi roubada. As cicatrizes da injustiça eram profundas e permanentes. Havia noites em que ela acordava suando frio, ainda pensando estar na cela, o som dos portões de metal ecoando em seus ouvidos. A liberdade era real, mas a sombra do corredor da morte era longa e a seguiria para sempre. Um lembrete constante da fragilidade, da justiça e da crueldade humana.
Mas Imani se recusou a ser definida pelo ódio ou pela amargura. Ela viu a dor que lhe foi infligida não como um ponto final, mas como uma plataforma. Com o incentivo de Sarah e Ben, ela começou a falar. No início, em pequenas igrejas e centros comunitários, sua voz era trêmula, mas suas palavras eram poderosas. Ela contava sua história, não com autopiedade, mas com uma força que silenciava o público. Ela se tornou a personificação da luta contra um sistema falho, uma testemunha viva das consequências devastadoras do abuso de poder e do preconceito. Sua dor, antes uma fonte de fraqueza, transformou-se em sua maior força, uma arma para proteger outros de seu destino. Ela nunca se tornou uma ativista polida ou uma figura da mídia. Permaneceu sendo Imani Washington, a mulher de fala mansa e espírito inquebrável. Mas sua autenticidade era o que a tornava tão impactante. Ela se tornou um farol de esperança para outras vítimas de erros judiciais e uma voz moral na luta pelo fim da pena de morte. Encontrou um novo propósito, não apesar de seu sofrimento, mas por causa dele. O sistema havia tentado apagá-la, transformá-la em um número, em uma estatística, mas, no final, falhou. Eles não conseguiram destruir seu espírito, e ao tentar silenciá-la, acabaram por lhe dar a voz mais poderosa de todas. O roteiro de sua vida não terminava com um final feliz de conto de fadas, mas com uma paz conquistada a duras penas. As cenas finais a mostram sentada, ao lado de sua mãe, lendo um livro para ela, à luz do sol da tarde banhando o quarto. Eleanor cochila serenamente, a mão na de sua filha. Imani olha pela janela, para o céu vasto do Texas. A dor ainda está lá, uma nota de fundo em sua existência, mas não é mais a melodia principal. A melodia principal agora é de resiliência, de amor e de uma esperança teimosa que sobreviveu à mais longa e escura das noites. A verdade, por mais que tentem enterrá-la, sempre encontra um caminho para a luz. Se essa história te emocionou, curta o vídeo e se inscreva no canal para mais histórias reais como essa. E me conta nos comentários, qual sentimento essa história deixou em você?